Ok, estamos de volta com Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, ok? Boa noite aos meus amigos Rita e o seu Sérgio. O seu Sérgio é um acriano, aliás, acriano por opção, né? Mas na verdade, é natural do Rio de Janeiro. Quando eu chamo ele de carioca, eu disse, não, sou fluminense. Tem aquela história, né? Do velho antigo estado da Guanabara e o novo estado do Rio. Muito bem. Vamos lá falar do IGM. Eu não sei o que é, mas posso imaginar. Deve ser o Índice Geral dos Municípios. Isso, é Índice de Governança Municipal. Pronto, mais ou menos. Né? Chegou pertinho, né, Muniz? Bem, Muniz, esse índice, o sistema CFA-CRAs criou um mecanismo de mapeamento dos municípios brasileiros nesses três eixos: finanças, gestão e desempenho. E aí nós mapeamos como estão o Brasil nos seus mais diversos nichos, em todos os municípios. E aí nós temos dados previdenciários, nós temos dados legislativos, nós temos dados de vacinação, tem o PSF, que é o Programa da Saúde Familiar, o número de atendimentos, de consultas. Então, assim, número de colaboradores contratados, IDH, tem também o número de cargos comissionados, a questão do IDEB, informações da saúde. Para você ter uma ideia, são 42 variáveis que compõem esse índice. Dados coletados, é mais ou menos assim: o Brasil inteiro, as suas secretarias do Tesouro e etc., cada um tinha informações isoladas. O sistema CFA-CRA foi lá, convergiu todas as informações obtidas no país e criou um índice de diagnóstico. Passamos agora a diagnosticar os municípios brasileiros. E aí, esse ano, agora em junho, nós teremos aqui no Acre um workshop, que nós estamos rodando o Brasil inteiro também para fazer esse workshop de formação aos profissionais da administração, onde será possível transformarem-se como consultores municipais. Eu vou poder diagnosticar e apresentar soluções aos municípios brasileiros. Então, essa ferramenta ela é formidável. Nós tivemos há 2 semanas na Presidência da República, na Secretaria de Articulação Institucional da Presidência no Planalto, e quando apresentamos a eles, eles ficaram fascinados e já se tornaram parceiros do CFA, queriam até que nós rodássemos o Brasil como uma ferramenta da Presidência da República. Eu disse não. Então, a pergunta que vai fazer, você já antecipou-se. Até que ponto seria importante isso para os gestores? Eles levaram a sério. Eles ficaram fascinados agora mesmo. Um outro produto que nós criamos, que foi a agenda do gestor municipal, e aí eu mando um grande abraço ao administrador Marcos Frederico, que fez frente a esse trabalho, é um colaborador da Associação dos Municípios do Acre. Ele criou uma agenda onde gera uma obrigatoriedade de cumprimento de obrigações aos prefeitos. E aí nós capitaneamos essa informação, transformamos num livro, e a Presidência da República agora vai rodar os 8.000 exemplares que nós pedimos. Então, o CFA criou a ferramenta Produto e Serviço por meio do nosso administrador, que era conselheiro do CRA do Acre, e aí levamos isso para Brasília. Também já vai ser mais um produto inserido dentro da Câmara de Gestão Pública. Isso é importante porque, por incrível que pareça, só para o telespectador ter mais uma noção do que a gente vai falar agora, o que mais tem provocado, o que mais tem causado aí crise nas prefeituras, nos estados e até mesmo na Presidência da República, não é, por incrível que pareça, a indecência, e sim a incompetência. Vou mais ainda, mais preciso. Não é a corrupção, e sim a má gestão. Com certeza, tudo passa pela má gestão. E aí, assim, quando algo não é bem gerido, o caos se instala. Seja cedo ou tarde, ele é porque você gera prejuízos morais e financeiros, né, estruturais, irrecuperáveis. Com certeza. Às vezes a meritocracia, ela não se coloca como ponto fundamental para a gestão no Brasil. Às vezes é um primo, é um parente, é um irmão, é o cara que foi lá, mas o cara não tem competência nenhuma, não tem formação, não tem... e aí eu digo que das mais diversas áreas, não só da administração, de fazer a gestão em si, a condução da gestão, mas é lidar com processos, normatizações, procedimentos. Eu trabalhei no projeto OCA, aqui no Acre.
A OCA, ao final de 2018, ela ainda atingia 92% no índice de satisfação do cidadão acreano. Por que ela alcançava índices como esse? Porque até aquela moça que está em pé na recepção, na entrada da OCA, ela tem um porquê dela estar em pé. Ela está normatizada, ela tem organograma, ela tem fluxograma, ela tem definição de atividades, ela segue uma rotina operacional de processos a serem seguidos. Então, todo o fluxo interno da OCA, ela se dava por isso que, mesmo diminuindo o contingente de pessoal, que quando iniciou o projeto, tinha-se 500 pessoas trabalhando lá dentro, atendia diariamente uma média de 8.400 pessoas, em dia de pico chegou a 10.300, ou foi 10.400, e quando eu saí do projeto OCA, tinha caído para mais ou menos umas 7.000 pessoas de atendimento. Com a metade dos colaboradores. Saíram, né? Isso, alguns órgãos saíram. E assim, você estima 8.500 pessoas quase que diariamente buscando serviço. Porque o Muniz que me acompanhou, ele não é contabilizado. Está contabilizado o Fábio, que foi lá tirar uma identidade, um CPF, um isso e aquilo. Então, o atendimento em excelência, mesmo reduzindo o quadro de pessoal, a última informação que eu tive era que estava com a metade do quadro que se iniciou. Então, tinha-se 500, hoje tem 250 e ainda estava com índices de satisfação do cidadão. Por que era sucesso? Porque está normatizado. Eu vou aproveitar a sua vinda aqui, a sua experiência como gestor. Eu sei que é meio complicado para responder, porque, embora sejam governos da mesma tendência, mas viveram momentos diferentes também. Por exemplo, o maior problema do governo do Acre hoje chama-se Acre Previdência. Porque é deficitário, a conta só aumenta, são quase 40 milhões por ano, por mês, que o Estado tem que tirar para socorrer, então, o fundo, porque não é suficiente para pagar, quase R$500 bilhão por ano. Enquanto isso, o RPPrev, que é a previdência do município, ou seja, da Prefeitura de Rio Branco, vai muito bem, obrigado. E até um dia desse, eram administrados por gente da mesma matriz política, do mesmo pensamento, da mesma corrente ideológica. Por que um vai tão bem e o outro vai muito mal? Eu costumo dizer que tudo parte dos investimentos. Às vezes pode ter havido dentro da ACA Previdência investimentos errados que geraram déficit financeiros e rombos, percas de investimentos. Se você observar, vamos tentar aqui fazer, vamos dizer que eu investi R$100 na empresa X e ela teve uma quebradeira, passou a ter 50, eu já perdi 50 de ativo. Fora isso, também ocorreram desvios no passado, cita-se, né? Eu não tenho propriedade, porque não estive presente dentro da instituição, não conheço a instituição Acre Previdência, só tenho conhecimento daquilo que é divulgado pela televisão, como os dados que você acaba de apresentar. Então, Muniz, também buscar a temporalidade existente entre a Acre Previdência e a RBPrev. A RBPrev foi constituída há pouco tempo. A Acre Previdência já está aí com quase 20 anos, né? Isso, foi na década, foi em 99, 2000 que foi gerada a Acre Previdência. A RBPrev, até pouco tempo, era vinculado à Acre Previdência, à Previdência Social do governo federal. Então, muitos colaboradores da Prefeitura chegaram a se aposentar pela Previdência Social brasileira como um todo, que converge aí todo mundo. Então, são indicadores e fatores que precisam ser analisados. Não dá para a gente fazer um julgamento de partido A ou B, até porque você me conhece muito bem. Quando assumi a presidência do Conselho, eu me tornei extremamente apartidário, não tinha partido político. As fiscalizações... O gestor deve agir assim sempre? Sempre, eu acredito que sim. Porque a partir do momento que ele toma posições por lado A, lado B, ele perde a imparcialidade no processo de julgamento. Então, assim, as fiscalizações que nós realizamos por meio do CRA, nós tivemos quase 1.000 notificações em 2017, 985 notificações e quase 650 notificações em 2018 no CRA do Acre. Então, são 1.600 notificações diretas a entes da União, Estado, Município, no Poder Executivo, Legislativo, Judiciário
e também na iniciativa privada, porque nós temos campos privativos da administração que obrigatoriamente as empresas privadas têm que ter registro no conselho e tem que terem um administrador respondendo tecnicamente por elas. Então, o fluxo de fiscalização ela é contínua também nas duas áreas. Há quem diga, Fábio, que muitas prefeituras e até estados que encontram-se em dificuldades extremamente complicadas, né? Dificuldades financeiras, estruturais, não é em função da crise, mas sim em função de má gestão. Deu para você perceber isso já? Ou, de fato, a crise complicou a vida de muitas prefeituras e até de muitos estados? Vou te dar um exemplo. Nós fizemos um diagnóstico quanto à vacinação. Às vezes tem municípios pequenos que recebem receitas para fazer aquele trabalho e não usa aquele recurso na atividade fim pleiteada e agariada junto ao governo. É má gestão. E aí, com isso, o município agora... O Estado brasileiro está surgindo doenças que antes tinham sido extintas. Por exemplo, o sarampo está de volta. Sarampo está de volta, cachumba está de volta e tantas outras doenças que estavam imunizadas, que o Brasil tinha até selos internacionais. Nenhum país febre da amarela. América tem uma política de vacinação tão eficiente quanto o Brasil. Isso. Então, não tem justificativa algumas doenças estarem de volta. A gente observou no índice gráfico da gestão do país, porque, como eu disse, esse IgM ele traz a clusterização. Agora, na nossa primeira versão, nós colocávamos todo mundo dentro de um saco e ranqueava os municípios brasileiros. Agora não, nós juntamos todos os estados que vão todos os municípios de 0 a 20 mil habitantes, na mesma classe populacional e na mesma renda per capita, para poder fazer um julgamento até para ter uma justo. Proporcionalidade, né? Uma proporcionalidade. Não dá para eu comparar Rio Branco a São Paulo. Claro. Não dá para fazer. Sim. Quando você, por exemplo, olha dentro dessa clusterização, na área legislativa, gasto legislativo, se eu colocar todo mundo no mesmo saco, o legislativo brasileiro era para se gastar R$ 57,27 a nível populacional e renda. Quando eu pego o município, quando eu pego a cidade de São Paulo, ela está com 58,20 e poucos centavos. Ela está bem pertinho da margem de excelência. Só que quando eu pego municípios da Abadiânia, que eu coloco lá, de Goiânia, que é bem conhecido e agora está nos noticiários brasileiros. O nível populacional e renda per capita daquele município, o legislativo gasta 70,70. Isso é o ideal, mas o município de Abadiânia está gastando R$ 98,00 e poucos centavos, quase R$ 99,00. Então, olha a margem de mais de R$ 22,00 que está a ser alcançado. Ou seja, a Abadiânia está gastando muito com o legislativo do município. Então, tudo isso vai ser diagnosticado e pode ser diagnosticado pelo nosso IgM. E, mais uma vez, reforço, você, profissional administrador, procure a sua regularidade junto ao CRA, que nós traremos um curso de formação em junho, nas datas 11, 12 e 13 de junho, e nós iremos estar formando esses profissionais a diagnosticarem. E aí você pode ser um consultor municipal do Acre, de Rondônia, de qualquer lugar do nosso país. O nosso país tem 5.570 municípios para você explorar o campo da administração e fazer gestão. Conversei aqui com o ex-presidente do Conselho Regional de Administração, o Fábio Mendes, agora conselheiro federal e também membro da Câmara de Gestão Pública. Diretor da Câmara. Muito obrigado, Muniz, a todos aqueles que nos assistem. Mais uma vez, reforço o convite, busque a sua profissão regulamentada junto ao Conselho Regional. O exercício ético da profissão, ele perpassa pelo registro profissional. Participe conosco do nosso café da manhã de 9 anos do Conselho Regional de Administração, na sexta-feira próxima, no Espaço A. Será uma satisfação recepcioná-lo. Muito bem. O programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um bom programa para você. Então, todos uma ótima noite e bons sonhos. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu!